Seja bem-vindo a mais um Organic Tutorials, nossas lives semanais para te ensinar a como você consegue mexer com inteligência artificial dentro do processo de criação de conteúdo. Nessa aula em específico eu quero explorar um pouquinho de imagens. A gente não vai fazer tudo possível, mas essa é uma introdução à criação de imagens com inteligência artificial para uso em redes sociais. Hoje, com a atualização que a gente tem dentro do ChatGPT e de outras redes sociais, a gente já consegue criar imagens muito hiperrealistas, imagens de ilustração e inclusive colocar texto dentro delas para conseguir facilitar o processo criativo. Eu quero te dar alguns caminhos, como é que você cria imagens, como você cria textos, como você faz manipulação de imagens e abrir o leque de oportunidades para você entender como fazer isso de maneira mais qualificada. E eu quero começar aqui te mostrando primeiro como fazer isso da maneira errada. Agora você está vendo aqui o seu chat. Você vai selecionar o botão de Create Image e você vai colocar Crie para mim um banner de divulgação do meu serviço de contabilidade para o Instagram. Solicitei essa imagem. O que ele vai fazer aqui é criar da maneira errada. Então, eu estou pedindo aqui agora para ele criar isso aqui a partir de uma imagem aleatória. Eu não estou dando instrução para ele, eu não estou dando direções para ele, e eu quero te mostrar a diferença de quando você só dá um comando aleatório para quando você coordena ele com um comando muito mais específico. Então aqui ele vai me produzir uma imagem, ele colocou uma pessoa, e ele vai fazer uma imagem de serviço de contabilidade. O chat, ele vai ter uma limitação na capacidade que eu coloco no meu prompt, naquilo que eu produzo para ele. Então, se eu for muito mais específico, ele vai produzir coisas muito melhores. Então aqui ele está, serviço de contabilidade, soluções contábeis para o seu negócio, saiba mais, e colocou um número. Então, ele pegou aqui uma imagem padrão. Quando eu abro o chat, ele vai me dar algumas opções. Eu consigo responder essa imagem, então eu consigo pegar e, por exemplo, selecionar e colocar aqui, ó, troque o número. Então, por exemplo, troque este número por meu telefone. Não, troque este número por... Vou colocar um número aleatório aqui, ó, 989898-9898 e adicione o ícone do WhatsApp ao lado esquerdo. Pronto. Desse comando... Agora, quando der esse comando, ele vai editar especificamente essa parte da arte, mantendo o resto da arte o mais preservado possível e me dando uma nova versão. O que eu estou te dando aqui é um prompt burro. É só estou te explicando como funcionam as possibilidades de uso para a gente ir para os prompts inteligentes na sequência da aula. Então ele vai refazer aqui a arte. Enquanto ele refaz a arte, eu quero te mostrar uma outra opção. Eu posso dar um rate, eu posso dar um like ou dislike, o que ajuda ele a perceber, ou eu posso só abrir essa arte e reescrever um prompt. Só de clicar na arte e escrever um prompt, ele já vai alterar especificamente essa arte. Por que isso aqui é importante? Porque eu posso ter várias artes em processo dentro do mesmo chat e ele vai ficar reescrevendo e escrevendo elas. Então aqui ele está reimprimindo a arte, mantendo o restante do material, serviço de contabilidade, e você vai ver que ele só vai realizar uma alteração na parte inferior. Ele mudou a cara do cara? Olha, ele mudou um pouco a cara do cara. E mudou o espaçamento na solução de contabilidade. Mas ele está mantendo a estrutura o mais similar possível, mas ele claramente mudou a imagem do sujeito aqui. Vamos esperar ele produzir a arte final para ver se ele conseguiu ser capaz de editar só a barra final que a gente pediu para ele colocar um número dentro disso. E agora a gente espera, porque o chat é demorado pra caramba. Então, ó, como você viu, ele terminou a imagem e ele fez exatamente a alteração que eu pedi. Se você for muito criterioso e abrir aqui a imagem, você vai perceber que ele mudou o rosto do rapaz e tem uma leve mudança no espaçamento. Então o rosto do rapaz é diferente e o espaçamento é diferente. Toda vez que você trabalha com objetos gerados, ou animais gerados, ou pessoas geradas, ele vai fazer uma alteração. Mas ele é capaz de alterar exatamente o que eu pedi. Ele adicionou o número do jeito que eu coloquei e colocou a imagem. Então as possibilidades de interação com o chat são muito grandes hoje. Só que a gente precisa saber fazer isso da maneira correta. E aqui eu quero te ensinar a como fazer um prompt. Volta para mim. Só para te dar um conselho. Quando a gente estiver criando, você está sempre buscando colocar o máximo de informações dentro do chat. Você está querendo colocar um máximo de inputs e um máximo de detalhes. Você tem uma estrutura clássica. Pode voltar aqui para nossa tela. E aqui eu quero te ensinar qual é a estrutura ideal para você criar um prompt de uma imagem estática. Depois a gente vai para a parte de texto.
Aqui está uma receitinha de 8 passos de como você consegue criar uma imagem. Todos os prompts estão aqui, eles vão estar em zoom para você, mas eu vou dar um zoom para te ajudar a conseguir visualizar. O primeiro tópico que a gente faz é definir um assunto principal. Então, um exemplo disso é um castelo medieval, uma raposa, um astronauta. E eu preciso deixar claro para o prompt que esse é o assunto principal. Após eu dar esse contexto do que eu estou visualizando, do que eu quero criar, eu vou para definir o estilo artístico. Se eu quero uma foto, geralmente o termo vai ser um hiperrealismo ou fotografia. Eu quero uma pintura, eu consigo destacar qual é o estilo dessa pintura. Eu quero um desenho de estilo japonês, eu posso colocar um anime, eu posso descrever isso como um mangá preto e branco. Mas eu preciso dar insumo para ela entender qual é o estilo artístico que ela tem que produzir. Se eu não destaco isso aqui, ela vai produzir aquilo que ela achar mais conveniente, talvez fuja do meu critério. Segundo, eu preciso determinar o ambiente ao redor. Então, eu coloquei lá para ele criar uma imagem de um banner, né? De uma consultoria financeira, de uma contabilidade. Se eu coloque um homem coloque um homem hiperrealista numa fotografia ao pôr do sol em uma cidade como Nova York, cheia de carros e pessoas em movimento e ele em destaque ao fundo. Então eu começo a dar insumo aqui para ele também ter um ambiente ao redor. Depois de colocar o ambiente, o que eu quero colocar é iluminação e atmosfera. Então, como eu acabei de dar o exemplo, estou no pôr do sol, essa luz ela vai vir dura, ele está com uma luz fria neon, que tipos de ambiente? Tem um chuvisco, então você vai fazer uma imagem de Nova York na chuva. A chuva ela está caindo e eu vou descrever que a chuva está passando por cima dele e ela está criando ruído, eu quero um flare da chuva e tudo isso eu vou descrever dentro da imagem. Escolher a perspectiva e a composição. O objeto está na frente, ele está atrás, esse plano ele é médio, ele é fechado, ele é aberto. Como é que essa imagem se parece? Eu vou colocar detalhes e adjetivos que enriquecem essa pessoa. Então eu vou colocar o que vai estar brilhando, o que não vai estar brilhando, o que pode contribuir no prompt e deixar esse prompt mais rico em onde ele vai trabalhar melhor essas ideias. E por fim, você vai querer fazer uma limitação nas orientações das cores e também restringir elementos indesejados. Então, acabei de falar para ele fazer uma cidade movimentada, mas sem pessoas, apenas com carros. De novo, isso é algo que eu falei desde a primeira aula. Desde o nosso primeiro Organic Tutorial, eu estou te explicando que tão importante quanto você falar o que é para ele fazer, também é sempre legal você pensar o que não é para ele fazer. Vamos para o exemplo prático aqui de uma imagem que a gente criou. Essa imagem de uma raposa é uma imagem que eu criei antes dessa aula aqui, e esse é exatamente o prompt que eu coloquei. Eu vou dar um zoom nele para você conseguir ler ele comigo. Então eu pedi para o chat uma raposa branca de olhos dourados, uma floresta de inverno coberta de neve durante o amanhecer, estilo pintura realista detalhada, inspirado nas obras de Ivan Shishkin, acho que é assim que se pronuncia. A luz dourada do sol nascente atravessa as árvores, criando sombras longas e suaves. A raposa está posicionada em um close-up, com a neve caindo levemente ao redor. A atmosfera mágica e serena, com cores frias e detalhadas, extremamente nítidas na textura do pelo e no brilho dos olhos. Paleta de tons azuis e dourados, sem presença humana na imagem. Uma coisa que eu preciso te falar é que esse tipo de prompt, você consegue ter uma plataforma que te dá esse tipo de prompt. Tem várias ferramentas que você sobe a imagem e ela te dá um prompt. Qual é o nome que você usa? Tem uma que se chama Get Prompt. Na verdade, vamos aqui, ó. Volta aqui para mim. Vou pegar ela aqui, que eu não lembro ela de cabeça agora. Cadê, ó? É só você usar Image to Prompt. Volta aqui na tela. Então, vou pegar aqui uma imagem dentro do meu banco, separei uma imagem aqui da garrafa, subi nela, puxei, você vai perceber que ela vai dar aqui para mim. Opa, preciso fazer um login. Coloquei aqui, você vai perceber que ela vai colocar exatamente as possíveis prompts. Deixa eu colocar aqui, ó, esse prompt aqui copiado, vou soltar exatamente esse prompt agora no ChatGPT e ele vai me produzir essa imagem. Então tem várias ferramentas que fazem esse negócio de extrair uma imagem para você poder produzir um prompt similar e usar isso como insumo para adaptação, tá? Sempre a minha recomendação é abre o áudio do ChatGPT e fala o que você quer, porque nós geralmente nos expressamos melhor falando do que escrevendo a maior parte das pessoas. Então, ó, ele conseguiu criar uma imagem, não é exatamente a mesma, mas ele criou uma imagem muito similar à que a gente deu de input para ele. Então, nossa, Nick, eu quero saber criar uma imagem similar a essa. Joga no Image to Prompt, ele vai fazer o processo reverso para você. Volta aqui para mim. Conselho principal. Nick, dá para recriar 100% ao que eu tô vendo? Não. Você não consegue copiar,
mas você consegue chegar muito perto. É importante ter que hoje, por mais que a inteligência artificial tenha muito avanço, fazer uma cópia específica de primeira não vai ser 100% possível. Volta aqui para nossa tela. Quando a gente fala dessa imagem aqui, eu também vou querer criar imagens mais reais. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem com insumo. Essa é uma medalha que a gente tinha e colocou essa medalha para conseguir fazer a criação de uma foto realista. O prompt que a gente usou para fazer essa foto realista é exatamente isso aqui, ó. Fotografia realista de um atleta brasileiro recebendo uma medalha de ouro em uma cerimônia de pódio de competição de Kung Fu Tai Lung Chuan, com expressão de orgulho e leve suor no rosto, vestido um uniforme tradicional de artes marciais brancos com detalhes vermelhos e uma faixa preta. A cena acontece em uma arena esportiva aberta em Governador Valadares, com banners exibindo o nome do evento. A luz quente do pôr do sol, típica da Golden Hour, projeta sombras longas e suaves e cria um contorno brilhante ao redor do atleta. Ao fundo, outros atletas aplaudem e uma pequena multidão assiste, com algumas pessoas segurando smartphones. E aqui vem a sacada. Fotografado com uma Canon, aí eu coloquei todas as especificações da foto do produto e coloquei fundo em efeito bokeh, profundidade de campo suave, paleta de cores quentes, HDR, texturas realistas, alta faixa dinâmica, estilo cinematográfico, reflexos solares, que é um lens flare, e detalhes realistas, proporção 16:9, qualidade número 2. E essa é exatamente a imagem que ele me produziu. Então quando você olha para a imagem, ele pegou a medalha, ele não consegue fazer uma réplica exata da medalha. Então se for pegar aqui a medalha, ela tem o mesmo formato, mas não é uma réplica exata, ele não vai imprimir o texto, mas ele colocou uma faixa, tá? A faixa tá escrito em português, mas ela tá ao contrário, porque isso é uma coisa que deveria ter feito na imagem. Tem a multidão, você consegue ver que ela tá borrada com o smartphone segurado na mão. Você consegue ver o competidor aplaudindo. Tudo que a gente pediu, ele executou exatamente. Por quê? Por causa da qualidade do prompt. E se a gente fizer um exercício e eu colar esse mesmo prompt para você, ele vai produzir algo diferente, mas ele vai produzir algo na mesma essência disso aqui. Entendendo essas imagens, eu quero fazer aqui um exercício para você de refazer a minha mesma raposa. Volta para mim. Então, vou pegar aqui o texto da minha raposa. Você está vendo aqui meu chat, pode abrir meu chat. E eu vou copiar exatamente o texto que eu fiz para fazer minha raposa anterior e vou pedir para ele recriar minha raposa. Você vai perceber que a raposa não vai sair exatamente igual, mas ela vai ter os mesmos aspectos, e esse é o princípio. Eu estou criando na mesma direção e fazendo o mesmo formato. Vamos dar aqui um tempo para ele conseguir executar a raposa. Ele vai estar criando a raposa. Vamos ver se ele vai chegar. Acho que por ser uma imagem de pintura ele vai demorar um pouquinho mais. Enquanto ele cria, depois de fazer essa raposa e te mostrar a comparação dela, eu quero ir direto para o nosso exercício de você conseguir visualizar a criação de textos e te dar até alternativas de como você cria textos. Na nossa última aula da tutoria, a gente mostrou como você faz um processo de automação, já tem ali um processo de criação de imagens, mas eu quero ir mais fundo aqui com você. Então, cara, acho que ele vai fazer bem parecido, ó, a raposa. Eu vou depois puxar a galeria para mostrar uma do lado da outra aqui. Deixa ele só carregar. Tem um sol na outra? Ó, o contorno dela já é mais dourado. Vou pegar aqui ela. Ó, o olho ficou dourado. As cores estão mantidas. A primeira ficou mais bonita. Eu tava olhando ali numa outra referência. A primeira ficou bem mais bonita. Então, essa é a imagem que ele gerou. Essa imagem tá com uma cara menos hiperrealista. Mas ele gerou a mesma imagem. Então, voltando aqui para nossa linda apresentação, ele fez o contorno. Aqui eu vou te dar agora a estrutura de como é que você faz a criação de um texto. O chat ele é muito mais do que capaz de conseguir criar esse texto, mas é que tá. Definir o objeto da imagem, primeira coisa, o que vai estar em cartaz, o que é. Definir tema e público-alvo, especificar o estilo visual, descrever o contexto textual, orientar o estilo da tipografia, posição onde vai estar o texto, definir cores e texto da imagem, orientar sobre legibilidade e restringir elementos indesejados. E aqui está o exemplo que eu criei para essa aula. Então, vou ler o cartaz aqui para você, que é cartaz promocional para um festival de música indie voltado para jovens adultos, 18 a 30 anos, estilo visual artístico
e levemente vintage, com cores vibrantes em fundo de céu pôr do sol. O texto principal, Indie Vibes Festival 2025, deve aparecer em uma fonte manuscrita moderna, grande e centralizada no cartaz. Substituto menor abaixo, música, arte, liberdade, subtítulo, perdão, em uma fonte sans serif fina, que ele não replicou 100% dessa fonte, mas ele deu o melhor dele. As cores do texto devem ser branco e amarelo, suave para o contraste. O texto deve estar sob uma faixa translúcida levemente esfumaçada para garantir a legibilidade. Ele só colocou isso numa parte do texto. Ele não colocou no resto. Toda a composição precisa ter boa imagem. Opa, me perdi aqui. Toda a composição deve ter boa margem lateral e espaçamento arejado ao redor do texto, sem excesso de elementos gráficos no fundo, para manter o foco no texto. E isso aqui é o que ele criou. Você pode perceber que ele fez o Indie Vibes Festival e ele colocou a faixa que eu pedi só no 2025 e colocou Música, Arte e Liberdade. É um banner que funciona, é um banner muito bom, mas você pode perceber que tem algumas coisas que ele não respeitou. Eu poderia ter sido mais específico, mas esse banner funciona 100% criado pelo ChatGPT. Agora eu quero te mostrar uma outra opção, que é o Ideogram. Isso aqui é literalmente uma versão da arte do Ideogram, que é uma plataforma especializada em fazer textos e imagens, criado, ele me deu algumas versões aqui, que é diferente. A do ChatGPT é mais pôr do sol, as outras são mais coloridas, com tons de rosa majoritariamente, e ele não replicou a faixa em nenhum deles, mas ele é muito inteligente com texto. Tá aqui uma referência de portfólio do que ele é capaz de fazer, e todas essas imagens foram geradas por ele, mas é o que eu sempre falo, você tem que fazer o exercício. Se a gente for fazer, volta aqui para mim. Eu vou fazer um exercício de pegar uma das imagens aqui e vou jogar no chat to prompt. Então, se você... Deixa eu pegar aqui o chat to prompt, vou dar o upload da imagem. Então, abrindo o chat GPT de volta, pode colocar ele na tela. Eu vou copiar minha imagem. Ixi, ele não tá deixando eu copiar. Deixa eu tirar um print dela. Tirei um print da imagem. Coloquei ela aqui. Chat, me dê um prompt capaz de gerar imagens como esta. E eu vou fazer engenharia reversa com o chat. Então, ao invés de pedir para ele criar a imagem, eu vou fazer a mesma coisa que eu te mostrei, pedir para ele me criar um prompt, tá? Então, ele colocou aqui, ó, a Vintage Post Celebration Home. Tá bom, vou pegar isso aqui, pedir para ele traduzir para o português, traduza para o português e todos os espaços de texto deixe não preenchido para funcionar como um modelo padrão. Pronto. Fiz aqui para ele me criar o modelo padrão. A partir disso, ele vai me dar aqui um modelo, tá vendo? E nesse modelo que ele acabou de me dar, tá lá, título principal, texto, corpo, subtítulo. Deixa eu só pegar a referência aqui. Então vou colocar aqui título principal, tutorial organic, texto do topo. Peraí. Pronto. Muito top. Gosto muito. E o subtítulo a gente vai colocar aqui a aula maneira. Peço para ele criar, vamos ver o que ele vai replicar a partir disso. Obviamente dá para editar muito mais coisa do texto. Eu nem prestei atenção no prompt. Eu estou só replicando ele para deixar ele fazer a execução e te mostrar possibilidades aqui de como você pega uma arte que você gostou, extrai ela e usa ela como referência para criar uma outra arte a partir dela. Isso aqui, quando você faz direito, é a essência para você conseguir replicar o carrossel de alguém que você viu, pegando estilo, pegando vibe. E não só isso, ele tem uma ótima possibilidade de você conseguir replicar conteúdo. Vou fazer isso aqui, abrindo o Instagram. Estou pegando meu Instagram aqui, eu vou pegar uma arte da Organic aqui. Então, vou pegar uma arte da Organic e te mostrar uma parada muito legal. Então, vou pegar essa arte aqui, da própria Organic, enquanto ele cria aquela ali. Vou colocar ela no nosso chat, pego ela aqui e coloco. Substitua o meio do texto inteiro apenas pela
palavra organic, pela frase, né? Pela frase organic é top. Quando ele terminar de produzir, então você vai perceber que ele fez aqui a arte. Muito top, gosto muito do tutorial organic, aula maneira. Se eu fosse mais detalhado ainda, eu conseguiria preservar isso aqui. Então, conseguiria preservar o comentário aqui em cima. Então, esse comentário deve estar na esquerda, inferior, menor. Colocaria a distribuição, colocaria aqui a distribuição do texto. Tudo isso aqui que o chat é capaz de fazer. Como a gente foi fazer uma primeira versão, ele conseguiu replicar isso aqui de uma maneira boa. Vou te dar um outro jeito de você reconstruir uma imagem aqui. Pedir para ele pegar o Sem Bobaginha. Ele vai ter bastante dificuldade de reconstruir o logo do Sem Bobaginha, que é a nossa newsletter aqui do Organic. Mas vamos ver o que ele é capaz de fazer. Eu tenho feito muitas alterações de arte através disso aqui, para artes muito simples. Preciso só repostar ela, pego ele, peço para ele fazer uma alteração de arte, ele vai criar a partir da base, ele vai recriar a arte inteira, ele não é capaz de abrir só um espaço para poder sediar. Por isso que o Ideogram que eu mostrei para vocês, ele tem um pouquinho melhor de detalhamento de texto e ele é capaz de criar coisas muito legais, como está fazendo. Mano, ele tá replicando muito bem o Sem Bobaginha. Olha! Olha! Mano, ele replicou muito melhor do que eu imaginava. Só pra você pegar o logo aqui, o Sem Bobaginha são vários aviões. Pera aí, deixa eu tirar o zoom. O Sem Bobaginha são vários aviões e tem um solzinho aqui, feliz. Cara, ele recriou o solzinho e colocou Organic é top e colocou o olhinho. Então, ele não conseguiu replicar tudo, ó, você pode ver. Ele tem toda uma replicada, mas ele conseguiu fazer o trabalho da melhor maneira, replicou o texto inteiro e manteve uma estrutura muito boa. Cara, pra você que não tem um carrossel ou uma estrutura pra criar, isso aqui, velho, é um mamão com açúcar maravilhoso. E eu ainda consigo pedir, né, pra ele pegar aqui, por exemplo, pegar o pincel e, cara, pedir pra ele apagar isso aqui, ó. Apague a seta para o lado. Pronto, ele vai apagar a seta e vai mandar uma versão feita. Agora, eu quero te mostrar outras possibilidades de manipulação de imagem. Então, vou pegar aqui uma imagem que a gente tem padrão, vou pegar ela aqui. Deixa eu pegar a imagem aqui. E vou colocar aqui a imagem, que é a imagem de uma garrafa térmica que eu tenho em referência de um cliente. Vou colocar, ambiente essa garrafa em um parque com uma pessoa segurando a garrafa. Não mostre o rosto da pessoa. Adicione um piquenique. Ah, ele tirou a imagem, ó. Ele terminou lá. Um piquenique. Ao fundo, a imagem deve ser hiper realista. Durante o meio-dia ensolarado, com sombras fortes. Simule uma imagem feita por uma câmera de iPhone. Pronto, vamos ver se ele é capaz de criar com esse prompt aqui. Seguindo estruturas básicas, ele vai criar agora para mim uma ambientação de imagem. Por que isso aqui é importante? Se você trabalha com produto, você trabalha com coisa de varejo, produto de alimento, roupa, se você trabalha com produto de cosmético, qualquer coisa que seja material, você sabe o trampo que é fazer bons ensaios fotográficos. Cara, você nunca mais precisa fazer um ensaio fotográfico se você aprender bons prompts para conduzir essa pessoa. E eu já vou chegar na parte final dessa aula, que é como é que você monta croquis inteligentes para ajudar ela a conseguir fazer um processo mais dinâmico. E aqui, a gente vai chegar no momento onde ela vai criar agora essa ambientação da pessoa segurando a garrafa. Vamos ver como é que ela vai fazer isso aqui. Ela tá criando. Cara, acho que ela pegou a pessoa segurando pela alça, velho. Mano, se ele conseguiu tirar a alça do lugar, isso aqui vai ser irado. Mano, ele pensou na alça. Ele pensou na alça. Isso aqui é muito louco. Ó, a mão não ficou muito legal. Vamos já. Ele não vai me dar a opção de clicar. Pronto. Só o dedo que não ficou legal. Então é o seguinte.
Vamos circular isso aqui. Aqui, falar. Quero ele segurando a garrafa pela parte de baixo e não pela alça. Vamos ver se ele é capaz de produzir isso aqui. Uma correção, para ele estar segurando a garrafa. Eu posso te mostrar aqui uma imagem também que a gente fez, onde a gente tem o chat. Deixa eu pesquisar aqui no meu chat rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Pesquiso. Garrafa. Deixa eu pegar... aqui. Abre esse chat aqui. Aqui tem outras imagens que eu fiz de ambientação. E olha essa imagem aqui. É uma imagem similar que eu já tinha testado fazer. Ele conseguiu fazer exatamente o reflexo da pessoa segurando, o que é muito difícil de fazer. Então, se a gente pega esse outro... Opa! Volta aqui. Tira o zoom. Fecha aqui. Ele está produzindo agora a correção dessa imagem. Ixi, será que ele vai conseguir colocar? Deixa eu ter que pedir para ele reescrever o prompt. Que eu usei a garrafa pela parte de baixo e não pela alça. Será que ele vai pegar a garrafa de ponta cabeça? Mano, se ele colocar a garrafa de ponta cabeça vai ser engraçado. Mas é normal o comando. De novo, deu um comando genérico. Ele não vai ser super específico. Vamos ver como ele vai solucionar o problema. Eu esperava que ele segurasse a garrafa pelo meio. Eu devia ter explicado isso. Ixi! Ele tá literalmente segurando a garrafa de ponta cabeça? Ah, ele removeu a alça. E deixou a garrafa de ponta cabeça. De boa. Vamos corrigir aqui ele de novo. Então, chat, não era isso. Quero ele segurando a garrafa no corpo dela, pela metade, e o reflexo da garrafa sendo o braço. Eu não sei se eu fui muito claro aqui, então eu vou esperar se ele é capaz de conseguir fazer essa alteração. Ele vai começar. Acho que ele vai produzir de novo. Vamos ver para onde ele vai. Depois a gente vai para a nossa parte final aqui. Eu faço aqui em tempo real para você mostrar como é a interação. Porque algumas aulas os caras metem um prompt, a parada não sai, e eles não te mostram como corrigir e chegar no resultado esperado. Por isso que eu mostrei o resultado esperado no meu teste, porque eu sei que ele já é capaz de executar isso aqui, porque eu fiquei testando 5 minutos com ele. Obviamente, minha internet não tá a mais rápida do mundo. Nossa, a imagem ficou mais real. Gostei dessa segunda versão dele. Vamos ver se ele... Aqui, ó, ele produziu uma bem similar à primeira. Pô, isso aqui ficou legal. Agora sim. Ó. Ele pegou... Aí, mas a outra mão também ficou horrível. Vamos tirar a outra mão. Aqui, ó. A primeira mão tá boa, a segunda mão não tá boa. Deixe o braço direito dele para baixo, escondido atrás do corpo. Ele só precisa segurar a garrafa com uma única mão. Pronto. Vou pedir a última alteração aqui. Você vai ver que a gente fez a arte de manipulação que demoraria 2 horas. A gente consegue ter 3, 4 versões em alguns minutos e a gente vai para a parte final aqui da nossa aula. Ele vai produzir. Ó, ele não foi capaz de executar o comando. Você pode perceber que ele deixou o cara ainda com uma mão estranhaça aqui. E você pode perceber que tem uma desproporção, porque o braço dele vem aqui e a mão está escondida. Eu não deixaria passar esse detalhe, eu pediria para ele remover de novo, e é só dar mais um comando para ele. Eu não vou perder muito tempo na aula, pra gente não ficar eternamente aqui, mas eu sei que ele é capaz. Ó. O que ele fez? Tava aparecendo o dedo, e ele não refez o braço por trás. Ele colocou aqui de novo. Mas, volta aqui para mim. Quero te mostrar como é que você consegue avançar em processos de como você cria a sua cara e te mostrar um teste que a gente fez antes dessa aula. Então pode colocar de volta na tela. 2 coisas que eu quero te recomendar fazer. Munir o chat com dezenas de fotos suas. Então aqui está todo o acervo de fotos que eu muni o chat para pedir para a criação de novas fotos. E eu montei um croquisinho. O meu croquis ficou um pouco confuso, tá? Por quê? Porque tem muitos elementos e ele não é
tão bom assim criando vários elementos. Mas eu consegui extrair isso aqui dele numa segunda tentativa. Ele botou minha cara pegando fogo, colocou o texto que eu pedi e colocou as pessoas tristes. E qual foi o pedido que eu fiz? Foi: transforma esse desenho à mão em uma capa 1280 por 720, hiper realista. A ideia é uma thumbnail para YouTube, onde é para mostrar que as reações estão mudando muito rápido e que elas estão mudando todo o paradigma de produção de conteúdo, posicionamento de marca, até mesmo em questão de empregos dentro da parte de comunicação. Um texto tem que ficar, posição do texto, e o texto é: as IAs estão mudando o jogo, o texto estará escrito em bold, em amarelo e brilhando para destacar. Ele fez aqui. Dá para pedir alteração? Dá para pedir alteração. Dá para melhorar o prompt? Dá para melhorar o prompt, mas esse aqui é um exemplo de como você consegue fazer um croquis, jogar esse croquis, servir ele com um produto de imagens e ele vai conseguir executar esse trabalho para você. Na nossa próxima aula, o que eu quero explicar para você é como você pode pegar, tá, textos e fotos e transformar em vídeos, e a gente vai conectar tudo que a gente aprendeu nos últimos 3 tutoriais. Eu quero te mostrar o agente autônomo que a gente criou e como se adapta esse agente autônomo agora para conseguir executar um carrossel. E eu vou te mostrar na prática como montar uma semana inteira de conteúdo em uma única hora, com textos, vídeos e fotos, fazendo isso em tempo real para você. Eu, obviamente, vou preparar o planejamento, preparar os prompts, já deixar isso mastigado, mas eu vou rodar exatamente o processo dele criar um planejamento para mim, criar os conteúdos, executar esses conteúdos e a gente fazer esse processo de seleção junto e deixar toda semana de conteúdo pronto para a sua rede social. A gente se vê na quarta-feira, às 2 da tarde, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.